Histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondon do Pará. Período 1968 a 1973. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Salmos 126, versículo 3. Para que possamos entender o hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo e retornarmos ao passado onde tudo começou. Tudo se inicia no final da década de 60, na região sudeste do Pará, às margens do rio Ararandeua. Iniciou-se um povoado intitulado Candangolândia. Posteriormente passou a ser chamado Vila Rondon. Nasce a Igreja Evangélica Assembleia de Deus como pioneira em evangelização nesta região. O ano era 1968, quando o pastor João Pereira de Souza, guiado pelo Espírito Santo, que com muita veemência obedeceu ao ID do Senhor. Preocupado não só com o progresso, mas com a salvação dos que aqui chegavam, esse notável guerreiro trouxe o alimento da alma. No dia 8 de maio de 1970, lançou-se a pedra fundamental da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Vila Rondon. A princípio, era uma pequena congregação com instalações simples e rústicas pertencente ao campo de Paraguaminas. Assistida pelo pastor João Pereira de Souza, em memória, e a sua esposa, Maria Lídia de Souza Barreto, estes enfrentaram muitas dificuldades para fazer o trajeto. Paraguaminas, Rondon, que por muitas vezes completavam a viagem a pés devido às péssimas condições das estradas. Vale destacar que esse pastor, pelo seu árduo trabalho e pelo amor e respeito pelas pessoas necessitadas, tornou-se um dos mais respeitados pela Convenção Pastoral no estado do Pará e reconhecido até os dias atuais. Período 1974 a 1983. Em 1973, a Igreja Assembleia de Deus tornou-se campo e sede nesta cidade, e assim passou a ter um pastor permanente, no dia 25 de 8 de 1974. O pastor Geraldo Pereira de Souza, hoje jubilado, e sua esposa, irmã Beatriz de Souza. Esse homem de Deus continuou a missão, iniciada pelo querido pastor João Pereira. Neste período, iniciou-se a construção do Templo Central e, por quase uma década, pastoreou a igreja em Rondon. Foi um período de grande prosperidade espiritual e muitas almas se renderam aos pés do Senhor e tornaram-se membros desta igreja. Período 1983 a 1991. No dia 6 de fevereiro de 1983, chegou a Rondon do Pará o segundo pastor, José Nazareno de Souza, que pastoreou a igreja até 21 de dezembro de 1990. Este período foi marcado pelo crescimento em número de crentes. Esse pastor, juntamente com a sua esposa, irmã Oscarina, ensinou que a igreja deve seguir caminhando de joelhos. Havia semanas de oração. A igreja orava 45 minutos de joelhos em todos os cultos que antecediam a Santa Ceia. Com eles, a igreja realizou grandes campanhas evangelísticas, nas quais muitas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. O lema da igreja sempre foi resgatar o pecador. Ainda nesse período, foram desenvolvidos vários projetos espirituais, tais como criação do grupo de jovens, grupos de visita do círculo de oração, assistência social, fortalecimento da Escola Bíblica Dominical, EBF, Escola Bíblica de Férias, construção de congregações na zona urbana e rural, construção da Casa Pastoral e conclusão e inauguração do Templo Central. No corrente ano, no dia 2 de janeiro de 1991, chegou a Rondon do Pará o pastor Luiz Omar Gonçalves Barbosa, com sua esposa, a irmã Judite Barbosa, que pastoreou por 8 meses. No entanto, deu continuidade à obra do Senhor com ênfase no ensino da Palavra de Deus. Período 1991 a 1999. Do dia 28 de 9 de 1991 a 12 de julho de 1999, assumiu a presidência o pastor Carlos Lopes da Vera Cruz.
acompanhado da sua esposa, irmã Vera Lúcia Flores da Vera Cruz. Homem de Deus, usado para a realização de grandes cruzadas evangelísticas, grandes congressos de jovens e de senhoras. Criou o grupo de adolescentes UniAderpa. Com a sua ampla visão missionária, enviou vários obreiros ao campo, iniciou a reforma do Templo Central, construiu a nova Casa Pastoral e congregações nos bairros Jaderlândia, Recanto Azul, Parque Elite e Guanabara. E ainda desmembrou as congregações da Vila Palestina e Quilômetro 56, sendo designado para esta obra o presbítero Geses da Anunciação Dutra, e a igreja seguia adorando a Deus. Período 1999 a 2006. No dia 13 de julho de 1999, assumiu a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondon do Pará o pastor Joel Barros Ferreira, juntamente com a sua esposa, irmã Sueli Augusta Ferreira. Este desenvolveu vários projetos, entre eles destacaram-se criação da Banda Expressão de Louvor, Secretaria de Cultura da Assembleia de Deus em Rondon do Pará, Secultade, realizou a inesquecível Cantata de Natal, Escola Bíblica de Férias e o Pró Criança, revitalização do coral Harmonia Angelical, o CREA, Cristãos Empreendedores em Intercessão e Aliança, expansão dos trabalhos com as congregações Betel, Nova Jerusalém, Monte Horebe e outras. Dentre todos esses projetos, a prioridade deste homem de Deus era o zelo pelas almas e a permanência dos nomes dos salvos no livro da vida. Período 2006 a 2011. Em 10 de setembro de 2006, tomou posse o pastor Nicodemos da Costa Oliveira, juntamente com a sua esposa, irmã Anilza da Costa Oliveira. Neste período, foram desenvolvidos os seguintes projetos: Assistência Social Bom Samaritano, Festa do Amor, com prestação de serviços sociais, projetos evangelísticos, MCI 14, Minha Casa Uma Igreja, que consistia na realização de cultos nos lares todas as terças-feiras, programa de rádio Maravilha Jesus, o Círculo de Oração Masculino Vozes de Sião e ETAD, o Instituto Teológico Gunnar-Ving. Revitalizou o grupo de adolescentes Quinta das Maravilhas e iniciou a construção do Centro de Eventos Apocalipse. Em todos esses projetos, Deus permaneceu fiel com a sua igreja. Período 2011. Em 16 de agosto de 2011, assume a presidência deste campo tão abençoado o pastor Rivaldávio de Oliveira, acompanhado da sua esposa, a irmã Silvânia Mendonça de Oliveira, e seu filho Kennedy. Este varão valoroso não deixou apagar a chama do Espírito Santo que já ardia no seio da igreja, priorizando assim o ensino da palavra de Deus e direcionando o rebanho à santificação. Manteve os projetos que a igreja já vinha desenvolvendo, tais como Quinta das Maravilhas, programa de rádio, assistência social Bom Samaritano, reativou o núcleo da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD, revitalizou o projeto da banda Expressão de Louvor, ampliando-o para Orquestra Expressão de Louvor, sob a regência do maestro Áquila Rodrigues. Ressaltamos a formação de novos músicos. Um dos pontos que marca seu ministério é o amor pelas almas, com a realização de visitas aos lares, cultos de doutrinas, campanhas de oração, batismos nas águas e cruzadas evangelísticas. Construção das congregações Monte das Oliveiras, Orvalho de Hermon e, na zona rural, a congregação Nova Canaã. Foram realizadas inúmeras festividades dos departamentos do Círculo de Oração Avante pela Fé, Minha Aderpa, Vozes de Sião, Orquestra Expressão de Louvor e uma Aderpa, além de evangelização com o Grupo Gerá e treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, aquisição de um ônibus que proporciona melhor conforto aos membros e para proporcionar um espaço de lazer e para atender às programações pertinentes, foi adquirido o Sítio Paraíso e para valorizar
ainda mais. O grande templo, construiu-se o estacionamento do mesmo, dentre estas e outras realizações. No ano de 2016, o pastor Rivaldávio recebeu do Poder Legislativo Municipal a honraria de título de cidadão rondonense. E não poderíamos deixar de registrar que em janeiro de 2020, a família comemorou as bodas do jovem Kennedy com a jovem rondonense Larissa. No Salmo 126 e no verso 3 está escrito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse dia é um dia especial para nós. Estamos comemorando 50 anos da Assembleia de Deus em Rondônia do Pará. Eu venho aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de pastorear essa igreja. Agradecer a minha família, a minha esposa, a irmã Silvia, ao meu filho Kennedy, a minha nora Larissa e a minha neta Luna. Agradecer a todo o ministério da igreja. Agradecer os departamentos do Ciclo de Oração Avante pela Fé. Agradecer o Voz de Sião, a Umaderpa, a Miniaderpa, ao departamento da Escola Bíblica Dominical, ao departamento de músicas da igreja, a Assembleia de Deus, que é uma instituição que zela, cuidando da pregação do Evangelho e cuidando das vidas também das pessoas. A Assembleia de Deus em Rondônia do Pará, ela faz um trabalho de ação social que glorifica o nome do Senhor. Então esse dia para mim é um dia de gratidão a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando a Assembleia de Deus em Rondônia do Pará, em nome de Jesus. Hoje nós somos, ao todo, 24 congregações, sendo elas Monte Sinai, Nova Sião, Lírio dos Vales, Betel, Monte das Oliveiras, Orvalho de Hermon, Tessalônica, Estrela da Manhã, Monte Carmelo, Monte Horebe, Shekinah, Torre Forte, Nova Jerusalém, Monte Tabor, Monte Moriá, Ebenezer, Betânia, Betesda e Templo Central. Na zona rural, temos as congregações Nova Aliança, no Córrego do Surubiju, Nova Canaã, no Córrego do Ararandeua, Monte Abarim, no Guarani, Terra Prometida, no Garrafão e Filadélfia, no Córrego do Marcelino. No decorrer destes anos, temos um celeiro de cantores com CDs gravados: Adelir Santos, Adriana Oliveira, Antônio Marcos, As Miriams, Banda Nova Unção, Carlos Alberto Pinheiro, In Memória, Dalva Santos, Anderson Vieira, Janaína Miranda, Leninha de Souza, Luiz Ataíde Marquinhos, Maísa de Jesus, Marcos Almeida e Melry Lima. Pastores que atualmente tanto cooperam com esta obra: Pastor Presidente Rivaldávio de Oliveira e família, Pastor Franklin Melo e família, Pastor Manuel Nunes e família, Pastor Robson Santana e família, Pastor Valdeiz e família, Evangelista Gilson e família. O nosso muito obrigado a cada auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas. Obrigado a cada membro, cada família. Sem vocês, essa história não seria possível. Nascemos e crescemos de forma saudável, através da palavra, e não imaginávamos que, 50 anos depois, desde quando tudo começou, estaríamos aqui, vivendo coisas tão grandiosas. Jesus Cristo, ao estabelecer a sua igreja, a Assembleia de Deus em Rondônia do Pará, tem dado aos seus servos no decorrer desses anos visão, graça, unidade e amor fraterno uns pelos outros. Continua ardendo em nós esse desejo em ganhar almas e em fazer a diferença. Este lugar foi estabelecido para pregar o Evangelho da salvação, a mensagem de edificação e o ensino para nutrir os santos e admoestar a santidade. Também foi criado para ser um lar da família de Deus, onde o ambiente traz paz aos necessitados e Cristo se reflete em cada rosto. Um dia muito especial para nós é a celebração de mais um aniversário da fundação da igreja que fazemos parte pela vontade de Deus. A certeza que temos é que sempre foi e
e será a mão de Deus nos abençoando, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E assim a igreja segue caminhando avante com Cristo à nossa frente até Jesus voltar. Parabéns à Assembleia de Deus pelos seus 50 anos!